Olá, boa tarde. Os carros elétricos já começam a aparecer com mais frequência no trânsito das grandes cidades. Aos poucos, a desconfiança vai diminuindo. Mesmo assim, muita gente ainda não cogita abandonar o motor a combustão. Quem critica aponta dificuldades no carregamento das baterias e na autonomia para as longas distâncias. Quem defende destaca a economia no uso diário, mesmo com um preço de compra que ainda pode ser elevado. E você, o que pensa sobre o assunto? Acredita no carro elétrico ou acha que não é para agora? É o que vamos debater no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. Quinta-feira, 25 de setembro de 2025, são 5 horas e 27 minutos, estamos ao vivo no site de GZH e no YouTube de GZH, sejam todos bem-vindos ao programa de hoje. O chat está liberado ali para você mandar essa mensagem, é um dia espetacular em Porto Alegre, vamos dar uma olhada aí nesse fim de tarde na capital gaúcha, olha só, céu limpo, nenhuma nuvem no céu. A temperatura que está caindo um pouquinho, na sombra está um friozinho aí, agora está fazendo 18 graus aqui em Porto Alegre. Olha, se inscreva no canal de GZH no YouTube, estamos aí em 812 mil inscritos. Se inscreva até para poder acompanhar melhor aí os nossos conteúdos, poder comentar, né, ali no chat também dos nossos programas e também siga lá o Conversas Cruzadas no Spotify, assim que terminar a transmissão ao vivo. Programa, depois de alguns minutinhos, já sobe lá no aplicativo, na plataforma, para você também ouvir aí no momento que quiser, claro, também assistir aqui no YouTube no momento em que você quiser. Bom, gente, vamos fazer a apresentação dos convidados do programa de hoje. A gente está recebendo aqui o César Urignani, piloto de testes, palestrantes e criador de conteúdo, um dos maiores especialistas aí no setor automotivo. Uma honra muito grande ter o César aqui em Porto Alegre. E também o Pedro Chan, CEO e fundador da Zelectric, uma empresa de recarga para veículos elétricos. O Pedro, que também é um grande especialista aí em carro elétrico, já teve no Conversas Cruzadas lá no nosso estúdio principal. A gente está, né, como você está vendo aí no nosso estúdio alternativo, estúdio multimídia, mas já faz mais de um ano que o Pedro esteve aqui, debateu sobre carro elétrico. A gente vai atualizar aí essas informações sobre o carro elétrico. Tem pergunta para você responder aí no YouTube, na nossa interativa, que está fazendo o seguinte questionamento. O carro elétrico, qual a sua opinião? Já é realidade? Vale investir? Ou é uma fria? Não compensa agora? Vota lá, participa. Deixa eu ver aqui se a gente já tem uma parcial aqui nessa arrancada com 21 votos. 43% vale investir, 57% não compensa agora. Vai aumentando aqui agora o número de votos. Vá votando aí ao longo do programa, vá formando a sua opinião aqui ao longo do debate. Já tem gente mandando mensagens aqui também. Ana Rebel, a Silvia, Fabiana, o Marcelo Pimentel. Minha esposa tem e não se arrepende de nada, satisfeitíssima. O Gol, adoro meu BYD, prático e econômico. Silvia Dimba, grande César, que espetáculo. A Fabiana, tenho minhas dúvidas. Então vamos tirar as dúvidas aqui, Fabiana, vamos falar bastante do carro elétrico. Bom, César Urignani, uma honra tê-lo aqui. O César e a gente comentava, né, Pedro, que a gente que olha a rede social aí, sabe, já conhece aí o César, porque sempre está aí nos cortes dos podcasts e no próprio canal dele no YouTube, na rede social dele, está sempre falando sobre esse mundo aí dos automóveis e hoje vai debater aqui o carro elétrico. Um resumo bem inicial para a gente dar arrancada para o nosso debate, César, a tua visão sobre o carro elétrico. A pergunta é ampla e renderia a resposta de 2 horas e meia, mas vamos começar e ao longo da próxima hora a gente vai aprofundando. Sim. Boa tarde, muito obrigado pela presença. O César veio para um evento aqui em Porto Alegre, a gente aproveitou, trouxemos ele aqui para o Conversas Cruzadas. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Ainda bem que deu certo. Cara, eu acho que eu falaria respondendo a pergunta da enquete, né? Pode ser. E a resposta é depende. Depende da usabilidade que você vai fazer, depende se você mora em prédio, depende se você viaja, depende se você tem uma renda boa, se você pode ter 2 carros na garagem. Então, às vezes, nós investimos muito tempo, eu diria até que perdemos tempo em tentar criar modelos para os outros. Porque funciona para mim, funciona para todo mundo. Não, não é assim. Assim como não é porque não funciona para mim que não funcionaria para todo mundo.
Então, eu acho que é uma oportunidade da gente refletir, em vez das pessoas procurarem respostas aqui, que elas busquem reflexões. E a partir delas, ela cria o seu próprio juízo de valor, se vale a pena ou não ingressar num carro elétrico. Porque é bem verdade, algumas pessoas estão dentro do carro elétrico, estão muito felizes, mas eu poderia também jogar uma lista de pessoas aqui, entre elas eu, que usou o carro elétrico e passou por perrengues que eu não desejo para ninguém. Eu vi já você contar uma história aí num dos tantos podcasts que você deu entrevista de um perrengue em Gramado. Até a gente pode relembrar que esse eu achei muito interessante. E aí o Pedro já pode entrar na conversa também, porque o Pedro, ele tem uma empresa de recarga de carros elétricos e nos dá uma opinião inicial aqui, se vale a pena, não vale a pena. E depois a gente vai aprofundando aí ponto a ponto, Pedro. Boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, Léo, obrigado. Bom, eu encontrei o César aqui poucos segundos, né, antes de entrar. E nesses poucos segundos eu acho que a gente teve uma química. Sim. E aí eu acho que assim, eu vi que quase ele é um Trump bom e homem. Lula? Não, Trump e não. Lula, Eu vi uma que ele química. Eu vi que ele é um bom homem e eu sou um bom homem. Eu acho que a gente vai fazer negócios juntos. Então, parafraseando exatamente o momento da semana, né? E que foi debate aqui no Conversas Cruzadas. Foi debate. Mas, assim, o César é uma sumidade no negócio e eu acho que o César traz uma visão bastante interessante, que é o carro não é elétrico e sim ele é eclético. Exato. Então, cabem carros em várias jornadas de várias famílias, uns mais elétricos, outros menos elétricos. Então, eu acho que o desafio aqui, aí o César engrandece muito o debate, é como é que a gente vai fazer tudo isso caber? O carro chegou, né? Um ano atrás, quando eu tive aqui, Léo, a frota dobrou de carro elétrico, né? E o número de carregadores dobrou de carro elétrico. Então, assim, é um movimento que a gente tem que considerar, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora e a gente vê as coisas, né, tá no nosso dia a dia. Então, como é que a gente vai lidar com isso e como é que a gente vai ajudar as pessoas a, talvez, escolher a sua melhor opção? Sim, sim. Então, acho que esse é o grande momento. Ô, César, qual é o principal contra, então, de ter um carro elétrico? É a distância, a autonomia, é a dificuldade para carregar? Vamos lá. Eu acho assim que a primeira coisa, né, é que nós estamos muito mais maduros do que talvez 3, 4, 5 anos atrás. E talvez algumas pessoas ainda estejam com uma mentalidade de 3, 4 ou 5 anos atrás, onde se acreditava, onde ventilou-se, onde a indústria de elétricos cometeu um erro crucial na medida em que ela resolve bater de frente com a mobilidade a combustão, tentando vender para as pessoas de que seria possível de que o mundo fosse todo ele 100% elétrico com bateria e espetado na tomada. Essa tentativa de botar na cabeça das pessoas de que isso seria possível criou uma discordância muito grande. E o tempo mostrou de que isso é simplesmente impossível. Existem barreiras intransponíveis para que o veículo elétrico seja 100% da mobilidade em qualquer lugar no planeta. O motor a combustão nunca vai acabar. O motor a combustão não acaba, o motor a combustão, na verdade, ajuda a eletrificação na medida em que você fala, por exemplo, de um veículo híbrido, e o veículo híbrido, para mim, ele é uma solução que ela já deveria ter sido praticada lá atrás, como discurso, onde a gente deveria investir muito mais tempo sobre o que nos une do que sobre o que nos separa. Então, para você ter uma ideia, a primeira data para acabar com o motor a combustão, né, segundo, né, o pessoal da eletrificação, era esse ano. 2025. Governos e montadores tiveram que voltar atrás. Vou dar um exemplo para você. A GWM chega, por exemplo, no Brasil como quem ia vender carros elétricos. Eu pergunto para você, quantos carros elétricos a GWM tem? Só um. O Raval, todos eles são híbridos. E lançou agora 2 picapes a diesel. Para mostrar o quê? Que o público, não tem o público só do carro elétrico. Senão ela estaria no portfólio de produtos dela só veículos elétricos. E ela tem o elétrico, ela vende muito híbrido. A própria BYD faz muito mais propaganda hoje do seu super híbrido do que o seu elétrico. E eu acho que é isso também que o nosso espectador aqui tem que entender. Existe o carro elétrico, existe o carro híbrido e existe o carro a combustão. E para mim as 3 coisas são diferentes. E muitas vezes, quando a gente vai ver o marketing de veículos elétricos falando do desempenho de vendas, ele soma ao veículo elétrico o veículo híbrido e ele infla um número que não é verdadeiro. Exato.
Esse número não existe. Porque quase 80% do número que você está falando é de veículos híbridos 100% e não de veículos 100% é? elétricos. E sim, o 100% elétrico, como eu disse, tem o seu lugar. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, porque veículo elétrico, ele basicamente, quem vai comprar, tende a comprar o veículo chinês elétrico. E isso tem a sua lógica. Porque a indústria tradicional, ela nasceu analógica, ela viveu o mundo digital, só que a indústria chinesa, ela é digitalizada, ela nasceu para ser um veículo elétrico. Então, quem vai comprar um carro elétrico já quer comprar um carro que nasceu para ser elétrico. Para a indústria tradicional, o veículo elétrico não tem sido bem sucedido. Tanto que, se a gente pegar no segmento premium, Porsche está voltando atrás das metas dela, a Mercedes acabou de anunciar que o plano dela de eletrificação não saiu como esperado, a Audi ia trazer o Audi RS6 elétrico, já voltou para V8 biturbo, a Ford, que dizia que o portfólio de produtos dela tudo seria 100% elétrico há 5 anos atrás, hoje ela mesmo diz que vai entregar e vai ser a combustão até que proíbam, com um câmbio manual, voltando atrás de tudo aquilo que havia se planejado, por exemplo, há 5, 10 anos atrás. E o que aconteceu? Quer dizer, quando eu decido de que eu vou fazer algo, eu não posso perder de vista que é como se fosse um jogo de truco. Só que o Zap está na mão do consumidor. É isso. Ele que está com o Zap, ele é que vai decidir, né? E o que a gente observa? Existem muitos números que eles são inflados. Eles estão dentro de uma máscara. Uhum. Então eu vou dar um exemplo para você. A gente fala que está se vendendo muito veículos elétricos no Brasil. A custa do quê? Eu estava sentado no sofá da minha casa na Páscoa e vi a BYD fazer uma propaganda na televisão dizendo: compre seu BYD hoje e só pague na Páscoa do ano que vem. Isso não é sustentável. Isso não é sustentável. Tem alguma coisa errada. E não é só isso. Eu te dou carregador de graça, eu te dou IPVA de graça, eu te dou 5 anos. Para o consumidor, brilha os olhos. Mas o próprio consumidor que for inteligente, ele fala assim: peraí, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, vamos assim dizer, ela não se sustenta. Por quê? Eu crio subsídio para você trazer o carro aqui. Uhum. Durante muito tempo, nós tínhamos... Aí é gozado como as coisas chegam para o espectador, né? Para as pessoas. Ah, porque agora o governo quer colocar um imposto sobre o carro elétrico. Mentira! Durante 10 anos, nós demos para o setor de eletrificação 35% de isenção de imposto. Só está voltando. Então você imagina, está só voltando com qual o objetivo? Vou te dar 35% de isenção e você tem que desenvolver o parque circulante, você tem que desenvolver, dar emprego. Tinha uma troca em torno disso. Só para as pessoas entenderem o que é esse número. No primeiro semestre de 2024, esses já não era 35%, talvez o imposto estava na casa dos 18%. Sabe quanto custou para a gente? 1 bilhão. 1 bilhão em 6 meses. Ô César, eu já quero retomar e entender melhor esse problema, na tua visão aí dessa indústria automobilística do carro elétrico. Mas eu quero entender de você especificamente qual o problema hoje do carro elétrico. Qual a dificuldade? Quais os contras? Pro uso. Falando de uso, né? Bom, na usabilidade do carro, o carro elétrico, ele é um carro agradável de se dirigir. Ele é um carro que tem bastante espaço, porque na medida em que você tira uma série de peças mecânicas até o pequeno do carro, ele é espaçoso. Ele né? acaba sendo espaçoso, porque você leva um pack de baterias embaixo, né? O motor elétrico ele é pequeno. Então, sob todos esses pontos de vista, o carro ele é eficiente. A hora que você parte com o carro, né? Ele já entrega toda a potência logo de entrada. Entenda que o motor elétrico ele é muito mais eficiente que o motor térmico, conhecido como motor a combustão, tudo bem? Suspensão dele não é adaptada para o Brasil, por exemplo. Eu, como piloto de teste, posso deixar isso muito claro. Por isso que você hoje tem ouvido em vários lugares de que quando alguém anda no carro elétrico, ele sente enjoo. Sim. Ele sente que fica mais mareado. Mas não é por causa da ausência do ruído? Não. Isso tem a ver com movimento. Olha só. Isso tem a ver com a suspensão. Então, a suspensão dele não é uma suspensão exatamente adaptada, mas traz muito conforto, né?
tende a dar mais manutenção em função da suspensão mais robusta que a gente faz aqui. Pouca gente sabe, mas o Brasil é o país aonde consegue desenvolver as melhores suspensões do mundo sob o ponto de vista de durabilidade. Eu, 40 anos trabalhando como piloto de teste, desenvolvendo suspensão, a nossa suspensão é uma das mais robustas que tem. Se suporta o Brasil, suporta qualquer lugar, o que não é nenhum mérito, e infelizmente a gente tem muito buraco, né? Esse é o ponto, e com a globalização os caras têm que conseguir vender o carro aqui. Então, quer dizer, esses pontos nele, ele é muito positivo. Ele é muito positivo também para quem vai, por exemplo, querer economia. Porque se você trabalha como um Uber em São Paulo, você garante que você vai abastecer na sua casa, que você vai e volta e abastece. Você vai rodar uma quilometragem baixa. São Paulo, gente, você não vai longe, você só anda a 20, 30 km por hora. Velocidade ótima para um veículo elétrico, porque você está sempre no anda e para e freando, logo ele regenera a bateria. E é aí que a autonomia da bateria vai longe. Diferente se você tiver que ir para a estrada. Na estrada isso não vai acontecer. Na estrada você vai derreter, na verdade, a autonomia do carro elétrico. Então esse uso urbano para um cara de um Uber, ou por exemplo, você tem lá uma pessoa que tem como segundo carro, ela só vai até o trabalho e volta. Para ela também funciona. Porém, nos dois casos, se a gente for falar sobre a ótica de descarbonização, o Uber está desenvolvendo um trabalho mais interessante, porque como ele está andando mais, ele consegue o crédito de carbono. Já para quem anda pouco, não vale muito a pena. E outra, a gente precisa deixar isso muito claro. Quando a gente fala de descarbonização dentro de um centro urbano, para tentar diminuir emissões, para melhorar as questões, por exemplo, de respiração, o carro elétrico ele cumpre essa função. Como o carro etanol também cumpre. Né? Já o diesel, a gasolina, nem tanto. Só que se a gente estiver falando de efeitos climáticos severos, o carro elétrico não é amigo do meio ambiente. Não é amigo do meio ambiente por conta das baterias, ele não é amigo do meio ambiente porque globalmente, diferente do Brasil, ele é espetado em tomadas que a energia elétrica é a carvão. Se você pesquisar, eu convido para quem quiser aqui pesquisar, se a mobilidade ela afeta tanto assim os gases de efeito estufa. Quando você vai olhar, e vai olhar por países, você vai ver que a mobilidade ela afeta entre 12% e 14%. Mas usar energia elétrica, você sabe quanto que no globo tem? 45%. E na medida em que eu espeto o carro na tomada, tem um estudo muito interessante que ele já mostra o seguinte, que na medida em que os carros estão sendo espetados na tomada, o quanto está diminuindo, né, ou melhorando as emissões por não funcionar o motor a combustão, mas o quanto está aumentando porque eu estou usando energia elétrica e tendo que queimar mais carvão. Então eu estou aumentando o uso de energia elétrica, eu estou gerando mais CO2 na atmosfera. E tem um cientista, Pedro, que eu gosto muito dele, que é o professor Gonçalo, ele é da Unicamp, ele fala o seguinte, não existe nada mais democrático do que o CO2, porque a Terra gira. O CO2 que a China está produzindo lá hoje, e é a que mais produz CO2 dentro do planeta, é a mais responsável por gases de efeito estufa, em 24 horas está em cima da gente. Sim. Bom, vamos falar mais também depois aí da questão de autonomia e das dificuldades de carregar. Mas o César fez referência aqui à tomada que a pessoa tem que espetar lá. E o Pedro é quem distribui essas tomadas aí para alguns locais. Vamos lá, Pedro, fale um pouco mais então sobre, ou para discordar ou concordar com o que o César está comentando aqui. O debate é exatamente esse, né? Como é que a gente vai fazer tudo isso funcionar? Né? Eu acho que lá atrás tinha uma ideia da indústria de que seria perto de 80%, 90% da frota seria eletrificada, e a gente, né, já via que não ia acontecer, e ainda corta para o Brasil que a gente tem uma infinidade de outros problemas, os buracos que vocês estão falando, né? A gente tem custo de importação alto, a gente tem dólar, a gente tem carga tributária, custo do dinheiro, então não vai acontecer como aconteceu na China. Eu estive na China agora em maio, tá? Shenzhen tem 1 milhão de táxis elétricos. Então, é uma planta acontecendo lá, né? E aí tem subsídio, tem... Só que assim, os hubs de carregamento lá são umas quadras inteiras. Mas eles têm lá uma super infraestrutura de energia e vem de uma parte importante de carbono, geram com carbono. Mas o dia a dia no trânsito é um trânsito silencioso. Passa um caminhão a combustão, você ouve o caminhão passando. Opa, o que é isso? Eu estou acostumado aqui. Então, assim, eu fui lá para ver um pouco do futuro, vai acontecer em alguma magnitude aqui. Não tão grande, mas 10, 15, 20% dessa frota vai rodar aqui. E o César trouxe o
o exemplo do motorista profissional, né, motorista de aplicativo. A 99 começou a operação de elétricos aqui em Porto Alegre agora em setembro. O que aconteceu exatamente nos dias depois? Multiplicou o número de carregadores, não nosso, mas de todo mundo, porque essa frota ela tem que carregar em algum lugar. E na prática, o motorista sente no bolso, ele vai ter mais dinheiro. Ele melhorou o carro dele, ele foi para uma categoria melhor, para um carro confortável, silencioso, e sobra 2, 3 mil reais no bolso. Então, eu acho que o contraponto aqui, eu acho que ele é totalmente econômico. Para esse motorista que faz a curta distância, o last mile, nós temos aqui uma frota de entrega de delivery, né? Eu não vou começar a falar nomes aqui, eu nem sei se pode falar nome, mas tem uma frota de delivery. Todas param e vão carregar numa garagem nossa à noite, porque entendem que aquele benefício de andar no last mile, ele é imbatível para o elétrico. Se a gente for falar na longa distância, eu acho que não inventaram ainda uma forma mais racional de transportar carga em longa distância do que o diesel. Talvez o hidrogênio. Mas ainda não é uma realidade para nós aqui. Então eu acho que a gente vai fazendo esse mix, Léo, e vai trazendo. Daqui a pouco a gente está com 10% da frota, né? Eu acho que fechou esse ano uns 10% de carros eletrificados como vendas, né? Em termos de vendas. Então, assim, está acontecendo. Mas, Pedro, o que eu vejo é muita gente com receio de ter um carro elétrico ou ter o principal carro da casa elétrico e tem medo de viajar, por exemplo. Você que trabalha no setor de carregamento de carros elétricos, como é que hoje quem tem um carro elétrico usa, carrega, onde não tem imposto de combustível de carro elétrico, como tem imposto de gasolina, ou tem, em que quantidade? Como é que está esse cenário hoje? Está tudo isso acontecendo. Eu daria um passo atrás porque a gente pegou o Brasil, né? A empresa tem 7 anos. Então a gente pegou ali os primeiros usuários a gente conhecia pelo CPF, eu costumo dizer. E a gente está lá colocando e instalando. Quando a gente chegou, existiam vários eletropostos instalados em menor número que eram completamente gratuitos. Então a gente ensinou errado esse consumidor de que se ele comprasse um carro elétrico, ele ia ter gasolina free pro resto da vida. E nós não, isso aqui é só uma ação de marketing daquela montadora específica, avisando o mercado que está chegando um novo produto. E aí a gente pegou esse consumidor e começou a transformar isso em mais estações. Então, agora em São Paulo, a gente inaugurou um hub lá num prédio que você conhece, que é onde fica o Pátio Malzone, na Faria Lima, com 60 carregadores. Porque tem um público lá que estava trazendo o seu carregador e colocando na tomada do prédio. Então, opa, isso aqui não dá também, né? Então, a gente vai colocando tudo isso dentro do dia a dia. Então, respondendo a tua pergunta, sim, existem agora espaços de carregamento, muito menores do que na China, obviamente, mas já começam a existir. A gente lança um aqui em Porto Alegre agora no mês de outubro, exatamente para atender esse motorista do aplicativo, que pode carregar às 2 da manhã, só que não pode ficar 7 horas carregando. Ele tem que carregar e voltar para a rua para fazer o trabalho dele. Sim. Então, esse aí é uma oportunidade de negócio. Então, junto dessa mistura que a gente está fazendo, e aí o Brasil é muito importante porque 90% da matriz é limpa, então a gente tem efetivamente o motorista de Uber limpando o nosso ar. A gente tem uma série de outros negócios que surgiram. O meu negócio, que é o de carregamento, surgiu agora, com essa alteração. E tem vários que vão ter que se mexer. A concessionária vai ter que se mexer, aquela oficina que trocava o óleo vai ter que, né, se adaptar. E o posto de combustível também. O posto de combustível vai botar o carregador e vai continuar ganhando dinheiro no pão de queijo e no cafezinho. Então eu acho que vai ter esse movimento mesmo? Sim, já tem. Eu acho que, na verdade, é assim, né? Se você é uma pessoa que quer e precisa viajar, você já tem essa solução. É o veículo híbrido. Se você quer viver a experiência da eletrificação e não quer ficar na mão, você tem a chance de abastecer o carro com combustível, vivendo essa questão da eletrificação, né? Então, mesmo que a gente tenha, sei lá, se a gente pegar hoje experiências dos Estados Unidos e de repente da Europa, eu vou falar de amigos meus que pegaram a experiência de ter um carro elétrico lá e tinha um monte de carregador, mas todos os carregadores estavam ocupados. Isso. Porque uma coisa é você chegar lá para comer o pão de queijo com a certeza que você está carregando. Tá, mas tem uma fila de 3, 4 carros com 1 ou 2 carregadores. Já demora um pouco mais. Já demora muito mais. Então, hoje as pessoas conseguem chegar num posto e encontrar um carregador livre. Mas na medida em que a gente acena, pode comprar seu carro elétrico, que você vai ter um carregador, tá. Mas o posto tem um carregador. Aí você chega nos Estados Unidos, o cara chega a ter 20 carregadores. Cheio. E fila nos 20 carregadores. Nossa, isso. E cada carregador, e tanto com um tempo, tipo assim, você tem performance no carregamento de 20,
quando ele está de 20% a 80%, porque depois ele fica mais lento. Eles colocam o tempo que você pode ficar no carregador carregando, porque tem uma fila atrás de você. Então corre o risco, né, da gente criar, né, esses mesmos problemas que hoje, no primeiro mundo, vamos assim dizer, países que já estão 10 anos na nossa frente na eletrificação. E o que eles mostram para a gente? De que aquela aceleração, essa curva começou a baixar de aceitação. A JP Morgan, ela tem um estudo de que nos Estados Unidos, 46% das pessoas que compraram veículos elétricos voltaram para o veículo a combustão. 27, não sei quantos por cento, foram para o veículo híbrido. E aí ficou naquele número de pessoas que tem o seu dia a dia encaixado para o veículo elétrico. É isso. Entendeu? Nós vamos ver cada vez mais as pessoas falando de gás, do biometano. Que o biometano ele pode tocar o motor elétrico quando você tem uma célula SFOC que transforma o biometano em eletricidade e toca o motor elétrico. Ou mesmo o biometano no motor a diesel. Qual é a vantagem do biometano? Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, gente, é lixo. E você fazer seu lixo se transformar numa energia, aí você está fechando um ecossistema e preocupado com esse tal de planeta Terra. Porque, gente, nós não estamos falando de acabar com o planeta, nós estamos falando de acabar com a vida humana na Terra. Mas hoje é possível fazer um carro se mover com lixo? Sim, já existe. Já, inclusive, por exemplo, em algumas fazendas, você tem, por exemplo, o dejeto de animais da agropecuária se transformando em gás biometano e funcionando em motor elétrico, funcionando em motor a combustão. Em 2015, eu andei com um carro onde você colocava etanol, o etanol passava por uma célula SFOC em 2015 e ele se transformava e tocava um motor elétrico. Eu estive na Alemanha há 2 anos atrás. Bateu-se um recorde, a Mercedes bateu um recorde com um caminhão com 40 toneladas, 1.047 quilômetros no motor elétrico, mas em vez de bateria, o que ele tinha era 80 quilos de hidrogênio verde. E o Brasil é o maior produtor de hidrogênio verde do mundo. E eu não preciso transportar o hidrogênio, eu transporto o etanol. O etanol ele é tão potente sob o ponto de vista de eletricidade, porque, falando muito rapidamente assim, no etanol você tem lá 5 elétrons, você tem 2 carbonos e um oxigênio. Pendurado em cada átomo de carbono, você tem 5 elétrons. O que isso quer dizer, traduzindo para o português? 23 litros de etanol substitui 700 quilos de bateria. E aí você tem o melhor combustível com o melhor motor que tem, que é o motor elétrico. Exato. E aí sim nós estamos falando de efeitos climáticos severos. Ô César, já que a gente está no Rio Grande do Sul, conta o perrengue que você passou aí com carro elétrico aqui no Rio Grande do Sul. Tem um do Uruguai também, né? Tem um do Uruguai. Tem um do Uruguai também, enfim. Não, então, na verdade, uma marca, né, chegou para mim, eu vinha para Gramado e tal, e ele falou assim, não, eu vou te mandar um carro elétrico para tirar esse ranço, porque as pessoas acham, Pedrão, que eu tenho ranço com o carro elétrico, e não é isso, pelo amor de Deus, eu tenho sistema fotovoltaico na minha casa, eu tenho carregador, mas o meu dia a dia não cabe um carro elétrico, enfim. E aí, não, você vai, e era um carro de uma marca premium, tudo tal. Meu Deus, não, gente, eu vou estar com a minha mulher, Gramado, eu quero estar bem com ela. Hoje é o aniversário dela, né? Hoje é aniversário da minha esposa. E aí, cara, Regina, um beijo. E aí, cara, cheguei lá, tava o carro, um puta de um atendimento, e fui para Porto Alegre. Fui para Gramado. Cheguei lá em Gramado, o hotel não tinha carregador. O único lugar que tinha carregador era um shopping. E o shopping era subterrâneo. Não pegava o celular. Eu tinha que... Não pegava o celular. Eu tinha que ir lá, e o carro lá embaixo. Minha mulher falou assim, nossa, negocião você fez. Porque agora eu tenho que pegar um táxi para ir pro hotel. A gente pegou um táxi para ir pro hotel. E não, o pior das coisas é o seguinte, como o celular não pegava, porque era lá de baixo, eu tinha que ir lá fora para tentar fazer, né, a carga. Né, tem que fazer pelo celular? Pelo celular. Nossa. E estava chovendo. Nossa. Minha mulher estava muito feliz. Estava muito feliz. Estraguei minha lua de mel. E aí eu descia lá. E não, agora tá funcionando. Tudo verdinho, tudo bonitinho. Subi, peguei no táxi. Foi uma das vezes, né? Subi no carro, fomos pro hotel. No dia seguinte a gente chegou lá, cara, não carregou. E ainda não carregou ainda. Enfim, a gente, né? Quem tem carro elétrico, eu tô aqui falando, mas essa não é a realidade de muita gente. Tem gente que tem sistema, tem carregadores como que você oferece. Os caras vão lá e espeta. Precisamos de pessoas como o Pedro, porque o carro está chegando, gente. Quando tem uma fala minha de um corte que viralizou muito, e corte você sabe como é que é, né? Sim. Às vezes ela tira de contexto. E eu falava o seguinte, o carro elétrico já morreu 3 vezes na história do automóvel. Né? O carro elétrico acompanha, a eletrificação acompanha a indústria automobilística desde que ela é indústria como uma matriz energética. E aí, essa é a 4ª tentativa. E as pessoas falam, não, ele falou que vai morrer pela 4ª vez. Não, não vai. Ela chegou com muita força. Como
uma forma, né, enfim, como uma solução parcial de mobilidade, né? O híbrido, mas os motores a combustão estão vindo muito forte. Foi muito perigoso quando a indústria forçou uma mão sobre a indústria de veículos a combustão, porque corria-se o risco da indústria não desenvolver mais motor a combustão. Foi uma tentativa, na verdade, de sufocar. Só que teve empresas que realmente pararam e teve empresas que continuaram desenvolvendo. Hoje nós temos motores a combustão extremamente eficientes, extremamente eficientes. Os 30% de etanol na gasolina não é à toa. Gente, seja gasolina, seja diesel, nós precisamos melhorar essa matriz energética. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sou o cara que bate o palmo porque a gente está queimando petróleo. Não, nós precisamos melhorar. O biodiesel está aí para isso. O próprio carro a combustão, ele foi muito provocado, graças a Deus, com a eletrificação, de maneira a fazer com que a engenharia se movimentasse ainda mais para que pudéssemos ter uma mobilidade mais limpa. Sim. Eu acho que a gente... Eu sou da época, gente, em 1990, eu estava testando os catalisadores. Porque essa agenda, ela vem de 1996, puxado pela Califórnia, quando Al Gore era vice-presidente dos Estados Unidos. Lembra de um filme chamado Uma Verdade Inconveniente? Sim. Foi dali, quando quem disse assim, indústria, para, se a gente continuar assim, a gente vai acabar com o planeta. Em 1996. Galera, lembra? Hoje, você está aqui andando, um monte de carro elétrico e tal, os carros a combustão rodando. Você anda atrás de um carro a combustão hoje, você sente um cheiro ruim? Não sente. Porque tem catalisador. Porque anda atrás de um carro de 1990. Tua mulher grita, porque ela fala, gente, acabei de lavar o cabelo e eu tô fedendo. Só tinha isso na década de 90. Então, realmente, a indústria precisava melhorar e tem que melhorar. Cara, o homem é uma enciclopédia, né? Enciclopédia, é uma aula. A aula. gente fica ouvindo aqui. Mas, ô Pedro, como que você vê essa dificuldade que o César enfrentou? Lá em Gramado, acabou não encontrando carregador, tinha num subterrâneo de um hotel e todo esse perrengue. Como é que é para ti que trabalha com isso, ver essas dificuldades? Eu tenho uma boa também de Gramado. A gente fez uma rede em 2022 que sai de Gramado, passa aqui em Porto Alegre e vai de 200 em 200 quilômetros com carregadores rápidos até o Paraná. Então, com os nossos parceiros da rede Sim. Então, super legal, tem o pão de queijo gostoso, tradicional deles. Tem. Então, para inaugurar essa rede, o que a gente fez? Saiu um carro elétrico daqui para ir para São Paulo e outro de São Paulo vindo para cá. E a gente combinou de se encontrar em Itajaí. Os dois deram perrengue, mas não era com carro elétrico. Um rasgou o pneu, o pneu era aquele aro 18 com perfil super baixo, não tem para vender na esquina. Solução, carro na plataforma, vai e espera o final de semana para abrir a empresa de pneus. E o outro que vinha de São Paulo estragou a bateria do carro, mas não a bateria do carro elétrico, a bateria normal, aquela, que estraga para todos os nossos carros. Então nós conseguimos fazer isso, tivemos essa sorte. A gente foi para uma concessionária, trocamos a bateria, que é uma bateria de 200, 300 reais, estava na garantia, e seguimos viagem. Então, os perrengues, são... Mas essa dificuldade de carregar o carro, de não ter onde carregar, Pedro, e aí, que funciona? O que acontece? Aí, isso afasta muita gente, né? Dessa primeira onda que veio, todo mundo ficou com perrengue no Uruguai, etc. Então, agora, as pessoas já conhecem os seus trajetos, e aí, Gramado, eu consigo ir e voltar com a mesma bateria. Aqui o nosso charmoso litoral gaúcho, que se tu não conhece, vou convidar aqui para conhecer, 120 quilômetros, vai e volta. Né? Eu já tive 2 vezes em Florianópolis, tem que parar no meio e ter a sorte lá de ter o carregador, tá funcionando, etc, etc. Então, isso tudo tá chegando para nós. A resposta disso, Léo, é que muito mais empresas estão investindo agora, porque tem mais carro. E tem mais carro, mais carregadores, mais carregadores, mais carro. Então começou uma espiral positiva, neste momento agora, instalando mais. E aí, de novo, sobre Gramado, se você desce no aeroporto de Porto Alegre, tem uma empresa que, se eu não me engano, eles estão com quase 30 carros, que você pega um carro elétrico e faz o transfer Porto Alegre-Gramado de carro elétrico. Por quê? Porque o custo operacional dele é muito baixo e na descida de Gramado ele vem carregando. Então, melhora ainda a operação. Então, para públicos nichados, e aplicações bastante específicas, ele é imbatível. Eu acho que a gente tem que fazer de novo, o mix. Léo e Pedro, assim, o que acontece, né? A gente nota, né, de que quem tem um carro elétrico, né, você citou situações muito interessantes. O que para uma pessoa organizada é só uma questão de planejamento, tem pessoas que não querem se dar esse trabalho.
Você entende o que eu quero dizer? Puta, eu vou sair com o carro, será que vai ter o carregador? Será que vai dar certo? Será que o carregador vai estar funcionando? O Sérgio Habib, ele deu um dado, né, que eu não conhecia, de que quase 20% dos carregadores que você tem na Europa não estão funcionando, por manutenção, por uma série de outras coisas. É outra enciclopédia, então, né? Assim, então, às vezes, você viajar com essa dúvida, com essa coisa... que alguns vão dizer assim, não, você tem que se programar para. Então, mas o que você está chamando de programação, eu estou chamando de sofrimento. Eu não quero me dar a esse trabalho. Então, é muito importante quem está nos assistindo aqui, que está pensando num carro elétrico, cara, você tem um perfil de que assim, não, eu gosto de aventura, eu gosto de ficar... Eu não gosto, cara. É o seguinte, a BYD, ela tinha me dado... depois de passar vários perrengues com o carro elétrico, eu sou piloto de teste, tenho que testar, vamos para cima, pediram, vamos tentar fazer uma jornada com um baita carro, o EV5 até o Uruguai, não deu certo, enfim, é do jogo. E aí a BYD falou para mim assim, cara, vou deixar um Seal com você, da minha casa, eu moro em Paulínia. Paulínia, até entrar em São Paulo, estão falando de 120 quilômetros. E eu ia entrar em São Paulo numa região próxima. E a Bandeirantes hoje, a rodovia dos Bandeirantes de São Paulo, esquece, bicho. Na hora do pico, você vai andar 80 por hora. Não tem andar 120, o que para bateria é muito bom. Tem muito freia, anda e para. O que para bateria é muito bom. Eu falei assim, eu carreguei o carro à noite, gente. Eu falei, cara... Já começa a ficar tenso. Eu não sei se eu vou. Eu não, já tinha desistido desse negócio. Tá bom. Falei, vou. Fui, gastei pouca bateria, Pedrão. Fui lá no que eu tinha que fazer, resolvi. Tô grandão. Vim embora, tô grandão. Sobrando lá, talvez, 60 ainda, sobrando 70% de bateria. Falei, pô, não é possível, né? Aí já estava mais liberada a rodovia. Consegui manter 120 km por hora. Cara, a hora que eu cheguei em casa, tinha ainda 40% de bateria. Eu tenho um Seal ali na região de Paulínia, Campinas. Eu consigo ir até São Paulo, dependendo de onde você vai em São Paulo, e consigo voltar. Isso não existia até um tempo atrás. Custando zero. Custando zero. Porque eu fiz com o sistema fotovoltaico, eu tenho em casa, tá ok. Tem um payback daquilo que você investiu no sistema fotovoltaico, é uma outra história, mas ela também me ajuda na casa inteira, né? Ar-condicionado, aquecedor, isso, aquilo. Enfim, e deu certo. Então, e qual que é o meu compromisso nessa hora? Fazer o que eu fiz. Peguei e falei assim, olha galera, eu com receio, mas fiz isso, fui e voltei. Então, de repente... Algumas pessoas que estavam querendo ter carro elétrico, falaram assim, puta, eu tenho um carregador na minha casa, eu vou até São Paulo e volto com um Seal, por exemplo. Foi uma experiência que deu certo, dentre várias outras. A gente foi gravar uma vez no quilômetro 147, né, da rodovia dos Bandeirantes, aí me falaram assim, na época era um Nissan Nissan Leaf, eu falei assim, o carro tá vindo de plataforma, né? Não, o carro tá vindo rodando. Eu falei, não vai chegar aqui. Não vai. Nós estamos a 147, no quilômetro 147. O carro diz que tem 300 km de autonomia. O carro não vai chegar aqui. Vocês comeram bola, a gente não vai conseguir. Porque não é só isso, o carro tem que chegar na pista e eu ainda tenho que andar com o carro. Não vai chegar. Resultado, no quilômetro 100 e pouco, ele não tinha carregador. Porque a rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, que é super trafegada, ela não tem carregador até você chegar no quilômetro 137, voltando quando você vai. Só tem no sentido interior São Paulo. Esse cara ficou horas num carregadorzinho lá, 110, 220 numa borracharia. Para ganhar um pouco de bateria. Uma tomada como... Horas, tipo 7 horas. É um negócio tipo horas, esse. Né? E aí ele passou por 147, voltou no 137, onde tinha um carregador. Ficou lá mais 2 horas. Resumindo, uma pauta que a gente ia começar a gravar às 9 da manhã, o carro chegou às 16 horas da tarde. Meu Deus. Mas por quê? Porque meteu o carro numa estrada, provavelmente o motorista veio a 120 km por hora, não estava nem aí, né? Eu acho que o carro elétrico ele também não funciona muito bem para quem quer um carro esportivo. Você vê, tanto que a Audi está voltando atrás, o Porsche está voltando atrás, porque nesse uso que nós estamos falando de carro urbano, aí ele se encaixa para esse perfil do consumidor. Nós temos a questão dos prédios. É isso que eu quero falar. Paulo. Vamos fazer o capítulo dos prédios. Só deixa eu ler um pouquinho das mensagens aqui que chegaram. O André Correia Amaral. Sou gaúcho, moro em Goiânia. Vou de carro, gosto de dirigir. Para Gravataí, cidade natal. Umas 2 vezes por ano. Não vejo uma praticidade fazer este percurso com carro elétrico. Falta infra. Marcelo Pimentel, para uso urbano é fantástico. Em nossa casa investimos em painéis solares, que garante carga no carro quase de graça. Perfeito. O Sidney, grande Pedro, mestre gênio na mobilidade elétrica. Renato Luiz, a maioria das negativas que vejo tem relação com infraestrutura, não é culpa do carro e da tecnologia. Tiago
Pioneer, hoje o híbrido é uma boa alternativa. Vamos ver aqui, o Renato Luiz aqui, mas a questão da energia também está mudando. Painéis solares já estão mais acessíveis, ambos devem avançar para serem mais sustentáveis. Até onde sei, os estabelecimentos não podem cobrar pelo carregamento, por isso não tem incentivo para instalação. O Tiago, vamos ver aqui, esses dias vi um híbrido socorrendo um elétrico que estava sem energia. É possível isso? Um carro híbrido socorrendo? Não, se foi um carro dando carga de um carro para o outro, esse é fake. Ah, tá. É fake, Thiago, tá? Se nós estamos falando da mesma coisa. Teve um cara que mostrou um carro elétrico engatado, fazendo um cordão umbilical no outro e o outro andando. Isso não é impossível. E tem também um Tesla que o cara botou um gerador e andava com gerador. Eu acho que isso não funciona também. O Marcelo Pimentel, os shoppings de Curitiba continuam sendo gratuitos. Aero, tenho um EC40 e jamais pretendo voltar a ter um carro a combustão. Já fui até Brasília sem problema nenhum. Olha. Já foi até Brasília de onde, Aero? Manda pra gente aí. E pergunta quanto tempo ele foi daqui até Brasília, só pra constar, né? Saiu em 2024. Quanto tempo? Vamos lá. Fui sem problema nenhum, tá, mas em quanto tempo você fez isso? Teve que parar quantas vezes, né, pra carregar? Enfim, exato. Conta pra gente, Aero, como é que foi aí a logística da sua viagem? Problema nenhum é muito relativo. Pra gente entender se não teve problema nenhum mesmo. Conta pra gente. Vamos lá pro capítulo do carregamento nos prédios. Hoje, né, muita gente mora em condomínios e aí tem treta para todo lado. O condomínio é treta desde uma coisinha no chão até... Imagina uma tomada. Não precisava, não precisava de mais essa. O pessoal briga porque não pode aspirar o carro, porque tem que usar a tomada da garagem, não pode nem pensar em usar um pouquinho de água ali para lavar, dependendo do prédio, é uma baita treta. Como é que está isso hoje? Existe alguma legislação ou não? Depende de acordo de condomínio. Eu já vi uma vez um desses vídeos virais, ou postagens virais, não sei, um vídeo, uma foto, o cara que puxou uma extensão do apartamento para a garagem para não ter briga. Tem um monte de artista. Como é que está isso hoje? Tem um monte de artista. Léo, a pergunta é excelente. Eu acho que é o maior mercado, que é onde o carro dorme a maior parte do tempo, vai ficar parado, então seria o maior mercado. A solução, ela é muito simples. Por quê? Se a gente pegar todos esses carros, que aí o César me corrige, que as pessoas andam na média por dia 40 quilômetros, então você tem uma noite inteira para carregar o carro. Então o carregador podia ser um carregador de bem pouca potência, que ao longo daquelas horas todas poderia resolver o problema. Só que todo mundo chega ao mesmo horário, chegou do trabalho 6h30, pluga lá. O que acontece? Se a gente tiver que fazer 50 carregadores para carregar aquilo no mesmo horário, aquela carga do condomínio não foi pensada. É um prédio que foi construído 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele não foi pensado com essa carga. Então, qual é a solução que a gente propõe e implementa? A gente pega todos esses carregadores e diz assim, gente, vamos organizar isso aqui, a partir da meia-noite eu começo a carregar vocês. Obviamente que não é dessa forma, é uma forma totalmente inteligente, automática por uma plataforma, mas a solução é basicamente essa. Então, com essa solução, a gente empurra essa carga para depois da meia-noite e carrega todo mundo. Chega 4 da manhã, está todo mundo carregado. 6 da manhã, quando você for embora, está lá o carro carregado. Só que para explicar isso... Mas aí o cara tem que estar acordado meia-noite para plugar o carro? Não. Você chega, pluga e o sistema entende. Só que para explicar isso para uma reunião de condomínio, para a Dona Maria e para o seu João, que não tem o carro elétrico, que nem querem fazer isso, eu acho que é aí a fonte do maior problema e a geração, como você estava falando, de tretas. Porque daí o Léo que comprou o carro, né, tá lá com o seu carro tão lindo, eu e o César, que a gente não gosta do Léo, que não apoiou a gente na compra da esteira nova da academia, a gente dá contra o Léo. Então começa uma geração de problemas que talvez não precisasse acontecer. A solução é simples, mas explicar essa solução para todo mundo é mais difícil. E aí, como é que paga essa energia? Essa energia ela é rateada, ela é medida em cada um dos carregadores, e aí esse sistema... Dá para dividir direitinho em cada um dos carregadores tem um medidor. Tem um medidor. Então lá, o Léo gastou X e ele vai vir X lá na minha conta. Como vem água e como vem gás. Pô, em tese, então, não é para dar treta, né? Em tese, dá para dividir direitinho assim? É que vamos ir um pouco para a prática, né? Quer dizer, me corrija você se eu estiver errado, cada vaga tem que ter uma tomada. Tá. E na vaga, você mora em prédio? Sim. Na sua vaga tem uma tomada? Não. Mais ou menos perto, assim, mas o vizinho não tem. Mais ou menos perto, mas o seu vizinho não tem. Então, cada vaga teria que ter uma tomada, número 1.
Então já tem um trampo de infra aí para colocar tomada em todos os carregadores. Aí nós vamos ter o seguinte, o cara está trabalhando à noite, e ele está dormindo à noite, e é um ótimo momento para ele carregar, mas é o cara que vai viajar. Que o carro que ele tem e a carga que ele colocou ao longo da noite não supra a necessidade dele. Então, para ele, o carro elétrico não funciona. Para ele, o carro elétrico não funciona. Agora, não é porque não funciona para mim, funciona para o meu vizinho, tudo certo. Mas o que ocorre aí? Se a gente pegar hoje as normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e que está se replicando, né, para vários outros estados, as normas para você hoje ter carregadores dentro de um condomínio tem que ser carregadores potentes, tem que ser, porque hoje o problema de, às vezes, você tem um problema de incêndio ou de perda de energia, o problema às vezes não é o carro, mas é o jeito como o cara está tentando carregar aquele carro. Com tomadas que não são aterradas, aonde os caras não respeitam, né, algumas normas lá, técnicas. Enfim, técnicas. Então você tem lá um engenheiro. Hoje eu vejo as pessoas falarem assim, mas agora o Corpo de Bombeiros, imagina, está pedindo springers, né, nos estacionamentos subterrâneos. Desculpa, em São Paulo, springer já é uma norma para todos os prédios novos desde 2014, independente do carro que você está ali abastecendo. Inclusive para os carros a combustão, ter springers em garagens. Então, eu conheço, inclusive, exatamente aonde, né, o Corpo de Bombeiros faz todos os testes deles. E eles ficaram 1 ano fazendo testes numa garagem que eles colocaram lá. A gente não pode perder de vista de que há, sim, um problema de incêndio com veículos elétricos. A própria BYD, na ânsia de tentar mostrar o quanto a bateria Blade era boa, ela fez um vídeo com várias pessoas, inclusive o Luciano Huck teve lá, onde ela fura uma bateria de NCM, né, e fura uma bateria Blade. E ali na própria fala dele, o que ele diz? A maioria dos carros estão andando com essa bateria. A bateria perfura é um fogo que você não apaga. Veículo elétrico já afundou 3 navios. Porque pegou fogo, não apaga. Então, é um incêndio muito forte. A gente viu exemplos que aconteceram nos Estados Unidos. A Amazon teve uma frota de veículos elétricos que um pegou fogo e saiu pegando fogo um atrás do outro. Então, assim, isso acontece com todos os veículos elétricos. Pega mais fogo em veículo a combustão do que elétrico? Óbvio, sim. Pega muito mais fogo em veículo a combustão do que elétrico. Só que o carro a combustão, ele pega fogo como? Você está andando com o carro, você deu partida nele, você começa a ver o fogo, você sai do carro e vai embora. Não é como o carro elétrico que pega fogo andando. Ele pode pegar fogo numa perfuração e, na maioria das vezes, ele pega fogo quando você está carregando. Nós vemos aquelas baterias, né, de motinhos elétricas, o estrago que faz. Em Indaiatuba, próximo de onde eu moro, uma moto elétrica, ela acabou com 3 carros que o cara tinha na garagem. Acontece com pouca frequência? Pouca, mas quando acontece, é violento. E o Corpo de Bombeiros, desculpa, né? Não dá para ir contra o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro salva a vida, tira gatinho da árvore, enfim. Sim. E eles não vão fazer uma norma que não dê o máximo de segurança para essas pessoas. Então, se a gente seguir as normas do Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo, várias pessoas que trabalham no segmento falam assim, cara, ferrou. Porque eu conheço muita gente que trabalha no setor imobiliário. Para prédios novos, fica praticamente inviável você deixar o estacionamento pronto. Shoppings, que hoje, né, como foi dito aqui, tem carregadores de graça, se o carregador for subterrâneo e essa lei, né, e essas normas avançarem, eles vão ter que se readequar. Mas a maioria dos shoppings já tem, por exemplo, springers. Claro. Sim, sim. Já está resolvido. A distância que um carro tem que ficar do outro. Né, existe toda esta preocupação em torno disso. Além das tretas do condomínio, tem toda a dificuldade, né, que tem pela frente. O Aero, que é o que fez a viagem até Goiânia, ele mandou aqui as explicações. Ele disse que saiu de Porto Alegre e disse que a Volvo tem carregadores gratuitos de 150 watts por todo o caminho. Dormi em Tubarão, Pirassununga e Catalão. O carro tem 440 quilômetros de autonomia. Fui para Gramado tranquilamente nesse fim de semana. Explicou aqui o Aero. Tá, foi ok, não foi tão perrengue, só não falou quanto tempo ele levou, né? Quanto tempo, Aero? Manda aí pra dormiu, gente. Dormiu, Adver. 3 dias, dormiu, ok, 3 mil quilômetros. Ok. O Sidney bom... Então, mas a conta não fecha, brother. Se o carro tem 400 km de autonomia, vamos fazer conta. Era isso que eu ia perguntar, sobre autonomia e autonomia BNT. Ele roda 3 mil quilômetros. O carro tem 400 de autonomia. Ele viajou e dormiu. Então, como é que você andou 1.000 quilômetros com o carro? Se o carro tem 400 de autonomia. E na estrada ele não faz 400. Tá, mas Porto Alegre, Tubarão,
Tem isso de autonomia, Não, mas não, o cara vai chegar não, no 300. O cara vai chegar no limite Não, ali. estou comprando os números aqui. Então, ele viajou isso. 300 quilômetros. Quanto é daqui até lá? 3 mil? 3 mil o quê? São 3 mil Até Goiânia? Até Goiânia. Vamos fazer a conta aqui. Porto Isso. Alegre e Goiânia. Eu ia dizer Goiânia. Ele não... Nós não estamos duvidando, nós estamos Não, só assim tentando eu entender, porque eu tô acho que fazendo faz conta. parte. fazendo conta. O carro tem Faz 400 km de autonomia, ele andou 1.000 e dormiu. Enquanto o Léo acha a Ó, distância. são 2.000 quilômetros. Então tá, fez mesmo. É melhor. Faz sentido, então, o que ele falou? Não, ainda não. Ainda não, né? Porque ele não faz 400 km, a não ser que ele foi daqui até lá 60 por hora. Não, mas se ele carrega num carregador, como ele Ó, falou, foram de 4 150, dias, ele falou. Ó, Foram 4 dias. Então, e quanto com um carro a combustão você faria daqui até lá? 2? Pra dormir, dar uma dormidinha, né? Porque são, 25 horas? Então sim, funciona, mas aí quando a pessoa, desculpa, né, mais uma vez, é ótimo aproveitar essa oportunidade. Pra mim foi ótimo, tá, cara, mas eu não vou daqui até Brasília, brother, em 4 dias. Pra Brasília, mim não rola. isso, Brasília. Eu tinha falado Goiânia, mas Brasília. Mas... Não, Goiânia ou Brasília? É Brasília, ele corrigiu Vai aqui, ser. é Brasília, né? vai ser equivalente. Vai ser perto ali, né? Tem Dá 200 quilômetros a mais. 2.114 quilômetros, Você entendeu? Aí, pô, eu vou até lá e vou em 4 dias. Legal, quer dizer, houve um custo aí. Porque você teve que parar, você teve que pagar 4 hotéis, teve um monte de situação aí. Fiz diversas recargas, ele falou. Sim, e funcionou. E para ele tá ótimo. Agora, eu não faria essa viagem. Eu acho que tem um monte de gente assistindo a gente aqui. Aliás, dizem aí, todo mundo faria essa Funciona viagem. muito bem. Gente, Ô, eu Aero, sou eu que sou chato. manda o teu nome aqui direitinho, Aero, pra gente dar o crédito aqui. Obrigado aí pela participação. Sim, sim. O Rodrigo Lopes Duarte. Lutei 2 anos para instalar no meu condomínio. Foram instalados 2 de 7 kW uso coletivo. Cada usuário tem um aplicativo habilitado, a gestora envia o consumo para a administradora e me cobram no boleto. Aí, ó. É uma solução. Talvez 2 daqui a 1 ano seja Vai ser pouco. Vai ser pouco. Aí precisa Porque eu vou aumentar. chegar antes de você e vou plugar o meu carro. Aí quando você chegar, tá lá o meu carro plugado. Aí dá... Aí ninguém vai descer de pijama à meia-noite para trocar por causa do amiguinho. Então, Exatamente. é isso. Tá, ô Pedro, conta pra gente aqui a realidade hoje, aqui em Porto Alegre, região metropolitana, de carregadores. Se eu tiver um carro elétrico, eu posso sair e carregar onde ele? Além dos carregadores que a sua empresa disponibiliza, de modo geral, assim. Eu acho que o número é bem importante do Brasil. Hoje a gente tem carros eletrificados plug-in, que é um corte importante de se fazer. Né? Tem vários modelos híbridos que não carregam na tomada. Sim. Os que carregam na tomada, chamados plug-in, são em torno de 300 mil veículos hoje. E tem no Brasil 17 mil eletropostos. 17 mil 17 eletropostos. Mil. Você fala eletropostos, é isso? Isso, isso. Tomada, eletroposto, vai ser o lugar para colocar. Carregar. Se voltar 14 meses atrás, quando eu estive aqui, isso. Tinha metade. Tinha metade, Tinha metade. Então hoje, se dividir isso, dá quase 17 carregadores, 17 carros por carregador. É um número que talvez seja até maior que algum dos estados americanos. Então, está acontecendo a infraestrutura. Se acelerasse mais a infraestrutura, tinha mais possibilidade dos carros carregarem. Hoje os carregadores estão, obviamente, na região sudeste, que é onde tem carros, e nas cidades onde estão vendendo muito carro. Então, Brasília é a segunda cidade que mais vende carro elétrico. Né? Elétrico e híbrido. Então, os investimentos são feitos, por óbvio, nesses locais. Então, o que acontece? As cidades vão crescendo e essas infraestruturas vão fazendo. Então, aonde tem trânsito, há investimento porque existe retorno. Então, aquele perrengue que o César passou no Uruguai é isso. O Uruguai funciona para nós aqui, né? Na metade sul tem menos trânsito do que nos outros. Então, eu acho que esse é o dilema, né? O que vai ter que botar? A gente vai ter que botar mais em infraestrutura. Então, respondendo a tua pergunta, Léo, está acontecendo nas cidades e na região metropolitana. Né? Uhum. A minha empresa tem mais carregadores hoje em São Paulo do que aqui em Porto Alegre. Nós nascemos aqui, porque está lá o grande mercado. Mas está acontecendo agora em várias outras capitais e agora as áreas estão se conectando. Então, de 2 capitais você consegue transitar bem porque vai ter um carregador rápido no meio. Então, isso já está acontecendo. Sim. Bom, aí o Aero seguiu trazendo outras informações aqui, dizendo que fez em 4 dias porque não quis rodar mais de 600 km por dia, por segurança e conveniência, não por qualquer outra limitação. Tá, Aero, manda o nome aqui para a gente falar direitinho. E o Rodrigo Lopes Duarte, que falou que conseguiu com muita luta lá colocar os carregadores no condomínio dele, ele diz o seguinte, que lá são 2 elétricos e 2 híbridos plug-in. O meu tem 550 km de autonomia. Carrego uma vez por mês.
É só uma vez por mês, né, para carregar o carro? Assim. Depende do quanto ele anda, né? Se ele anda 5 km por dia, ele poderia abastecer em um ano. Uma vez por ano. Acho que, Darcy Neto, acho que o uso conta muito, tendo a concordar mais com o César, porque praticamente só uso o carro para viajar. Já fiz Foz do Iguaçu a Porto Alegre em um dia. De carro elétrico seriam no mínimo 2 e preocupado. Sim, isso. Além de morar em prédio antigo. O carro, para quem tem em casa e não tem um carregador, pode ligar numa tomada comum e carregar de noite? Pode, mas a depender do modelo de carro, ele já vai te mostrar no painel que ele vai levar 12 horas para carregar, se carregar. Por exemplo, você tem lá uma tomada que não tem, por exemplo, não é aterrada. A bateria, ela é muito inteligente. Ela vai fazer de tudo para se proteger. Se ela vê que é uma tomada que não é uma tomada adequada, para proteger a bateria, essa carga vai ser cada vez mais lenta. E o que a gente tem que entender também é de que o que determina a velocidade com que vai carregar não é só o carregador, é a bateria. Tem tecnologias que ela consegue receber mais carga sem esquentar tanto e carregar mais rápido. Eu tenho lá um carregador ultra rápido, sei lá, de 150. Se eu colocar num Volvo, de 20 a 80, eu vou fazer isso em meia hora. Mas se você colocar um Nissan Leaf, a mesma carga, você vai levar uma hora. Por quê? Porque a tecnologia da Volvo é mais receptiva a essa quantidade de carga. Então, entenda que a hora que você for comprar seu carro, você precisa olhar aqueles números técnicos que existem ali para saber. Não adianta nada eu ter em casa um carregador, sei lá, de 150 kW, né? Falando como se eu pudesse ter em casa, se o que entra é só 7,5 kW, se o que entra é 11,5 kW. É ele que vai determinar. A bateria não vai deixar entrar mais carga do que deveria, né? E uma coisa assim, a gente pode... As pessoas, quando forem comprar carros elétricos, os que estiverem a fim de comprar carros elétricos, é muito importante ficar atenta. Porque o mercado está bastante nervoso. Existem marcas, como a Neta, que chegou o ano passado e já quebrou na China. De 400 marcas que tinha, só restaram 129, dessas 129, se 10 ficar de pé, é muito grande. Então, para aqueles que estão nos assistindo aqui, nossa, estamos tendo uma invasão chinesa, abre o olho, porque boas dessas marcas que chegaram no Brasil vão bater e vão voltar. E você vai acabar comprando um carro elétrico e ficando com mico. Você tem que estudar o que está acontecendo com essa marca, por exemplo, na China. E quem está dizendo isso é o presidente da GWM. Quem está dizendo isso é uma CEO da própria BYD. Né? O Buffer, que é um dos maiores economistas de maior investimento, tirou toda a posição que ele tinha na BYD. Ele não investe mais no veículo elétrico, porque está acontecendo uma quebradeira na China. Né? Como dito, de 400 caiu para 129, dessas 129, provavelmente, se 10 sobreviverem, vai ser muito. É um ponto de muita atenção. De muita atenção. O Rodrigo aqui que comentou que ele carrega o carro uma vez por mês, ele disse que anda... Cadê aqui a mensagem do outro? Ele tem um Ion V, ou Ion 5. É um carro bem legal. Anda 15 km por dia. Hyundai. Então, bem pouquinho, né? Pouquinho. O Renato Luiz, a bateria do carro elétrico vai perdendo a saúde, tipo um celular? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A resposta é sim. A gente ainda está conhecendo as tecnologias de bateria, então cada vez elas vão se estender mais. E tem um grande desafio que é o que fazer com essas baterias logo depois. Então a gente está aqui com um dos especialistas nisso para a gente fazer. O que a gente viu lá na China agora? Já tem um mercado de segunda vida para a bateria, ela vai para casa das pessoas e ajuda no sistema solar, porque tem muita bateria, tem muitos carros já indo para a segunda, terceira geração, então isso acontece. E o que eu vi que me impressionou muito já está funcionando o modelo de troca de baterias automático. Isso já. E então você compra o carro sem a bateria e você assina a bateria, você aluga a bateria. Então compra o carro pela metade do preço, porque basicamente o carro elétrico custa o preço de o custo é uma bateria, e você assina por 100, 150 dólares por mês a bateria já recarregada. E eu vi, Léo, leva 2 minutos. Você chega, coloca num pit stop, o carro sobe, tira aquela bateria, vem outra carregada e você segue viagem.
Então, olha onde é que... Isso em alguns locais muito específicos. Isso, eles estão estudando em algumas cidades com um volume de carros desses, já existe esse modelo de negócio. Mas então, no Brasil já tem isso? Não, isso tá. tudo na China. Bom. Então, assim, a questão das baterias, quando ela chegar num volume tão grande, existem todos esses outros mercados a acontecer. Mas sim, a resposta é, ela vai perdendo sim saúde, é mais longo do que a gente pensa, mas Quanto ela vai perdendo assim, saúde. Por exemplo, porque aí a pessoa compra um carro e o carro a gente revende o carro. E aí o cara vai ter que sempre olhar a saúde da bateria do carro que está comprando usado, elétrico. Ele é dono da metade do carro só, né? Pois é. E a outra metade do carro não é dele, né? Porque ele está fazendo o leasing, né? Então como é que funciona depois se ele... Não, mas no carro... No nosso aqui. No nosso atualmente. O cara compra um carro usado elétrico. Ele vai ter que saber quanto é... Tá quanto essa bateria aí? Ó, tá em 85, tá? Mas aí eu vou ter quanto tempo de carro? Isso é uma caixa de Pandora, viu? Porque tem gente só com o tempo fala... vai nos dizer isso. É porque, em tese, você conseguiria ver a vida útil da sua bateria, né? Por exemplo, você comprou um carro, ele está com 150 mil quilômetros. O que vai me interessar hoje não é os 150 mil quilômetros, mas quanto eu tenho de bateria, vida útil de bateria aqui, né? E aí, vou te contar, se o cara hoje consegue rodar um velocímetro para trás, imagina a bateria. É isso que eu ia falar. Pois é, é um sistema digital, a gente está no Brasil, né? A gente está no Brasil. Você acompanhou aquele que comprou um carro em leilão? Sim. E a bateria veio com um pedaço de concreto dentro? Então, sim... você vê de tudo. Essa é a história, você vê de tudo. O brasileiro, se fosse inventivo para a parte só boa, a gente teria várias oportunidades. Tem um detalhe, assim, falando, né, de infraestrutura, que a gente precisa ficar atento, é assim. Quando a gente fala, né, de energia elétrica, a gente não pode perder de vista. Eu gosto muito de uma frase do Instituto Manhattan, que ele fala que a nossa capacidade de inventar coisas que precisam de eletricidade é muito maior que a nossa capacidade de inventar eletricidade. Quando ele fala em inventar eletricidade, não é só produzir eletricidade, né? Porque a eletricidade ela depende de transmissão e depende de distribuição. Então, você pega um lugar como São Paulo, que essa semana mesmo teve uma chuva muito forte, caiu meia dúzia de árvores, 6 milhões de pessoas ficaram sem luz. Nós temos um problema, né, de distribuição muito grande nos próprios grandes centros urbanos. Se você pegar São Paulo, a maioria das nossas grandes cidades, elas foram desenvolvidas com uma infraestrutura na época militar. Então, quando você conversa com o pessoal de energia elétrica, eles falam assim que a gente está num BO gigantesco. Você pega hoje, por exemplo, um data center. Cara, o que ele consome de energia elétrica, tudo que a gente faz hoje, né, aqui no telefone celular e coloca na nuvem, são data centers famintos por eletricidade que consomem a mesma eletricidade que o Japão. Vamos lembrar que o Japão é a terceira economia do mundo. E não é só produzir eólica. Nós estamos com empresas eólicas, nós estamos com empresas de energia solar quebrando no Brasil. Quebrando. Por quê? Mais ou menos como a bolha de energia solar na China, nós fabricamos muito mais do que o sistema pode receber. E por que o sistema não pode receber? Porque nós não temos boa transmissão no grid e a gente não tem boa distribuição. O sistema ele é muito complexo. Não é tão simples assim. Num prédio, por exemplo, a depender da idade do prédio, se todo mundo resolver meter aquele negócio na tomada, vai cair a luz do prédio. Nós temos um caso de uma garagem em São Paulo, e eu acho que o ônibus elétrico, inclusive, é uma excelente aplicação, confortável, leve. O carro é pesado, se acelera, é muito progressivo, é maravilhoso. Já dirigiu um ônibus elétrico? Já dirigi. Inclusive, eu estava na Marco Polo dirigindo o ônibus elétrico deles. Acho muito legal. Eu dirijo, eu tenho carteira E, sempre testei caminhões, carros, enfim. E desde setembro, 16 carros elétricos, não saiu um para rodar. E os caras tiveram que comprar, porque o bid lá de São Paulo é o seguinte, ou você tem carro elétrico, né, ou você está fora do bid. Então os caras tiveram que comprar. Um carro elétrico custa 3 vezes mais um ônibus elétrico do que um carro comum. Sim. E por que os carros não saíram? Porque se eles espetarem os carros na tomada, eles derrubam a energia elétrica de 3 bairros. E não há o que a Enel possa fazer para colocar aquela energia lá. Por quê? Como é alta tensão, tem que vir do governo federal, que é a ANEEL. E a ANEEL, para fazer a infraestrutura e levar os cabos que precisa, porque onde é que estão essas garagens? Dentro de São Paulo. Como é que eu saio rasgando tudo aqui para levar um cabo desse tamanho para a eletricidade que você precisa? É como, por exemplo, a BYD dizer que ela tem hoje uma bateria que você consegue colocar lá 1 megawatt e carrega em 3 minutos. Você sabe o que é 1 megawatt? Vamos supor que você quisesse gerar essa energia elétrica. Gente, o que eu estou dizendo aqui, você procura na internet. É fácil. Qualquer inteligência artificial vai te entregar isso. Eu quero ter de capacidade instalada 1 megawatt. 1 megawatt.
Se prepara para um terreno de 10 mil metros, 6 mil placas solares, 5 milhões para 1 megawatt. E quem tem um carregador, não tem nenhum. É mais ou menos a potência instalada da Arena ou do Beira-Rio. Só para a gente ter para você ter uma ideia. Uma ideia. E outra, o carro é outro, a bateria é outra. Então, tem um outro BO. Se você está hoje com todas as indústrias quase quebrando na China, com tudo que eles investiram, com a bateria que eles têm, como é que eles vão derrubar tudo aquilo para vir com uma bateria de estado sólido? Eu não consegui ter o payback ainda daquilo que eu investi. Não tem como. É uma complexidade enorme. Muito grande. O Aero mandou o nome dele aqui. Me chamo Leandro Fiore. Obrigado, valeu, Leandro. Se quiser, depois envie os dados para a GZH das recargas que fiz durante o trajeto Brasília-Porto Alegre. Não precisa, Leandro. Obrigado. Só para mandar um abraço mesmo aí. Valeu, Leandro. Obrigado pela audiência, por participar aqui do programa. O Sidney Castro, que eu desconfio que seja algum sócio seu, é isso? Não? Colega de faculdade. Ah, tá. É um grande amigo. Porque ele disse que colocamos 23 carregadores em um único prédio com controle dinâmico de demanda, com projeto e controle dinâmico, de acordo com a disponibilidade de corrente, é liberada mais carga para cada. Porque ele respondeu aqui, uma pergunta uma sugestão que o Leandro Fiore deu, que sugiro ao Pedro que faça parcerias com montadoras como a BYD e a Volvo, que tem muitos elétricos. Aí o Sidney respondeu, ele já tem. Não sei, já tem parceria com... Não, Sim. O Volvo, se você carregar na nossa rede, você não paga recarga. Então, é um benefício da Volvo. E eu acho que essa corrida que ele fez até Brasília, usando os carregadores da Volvo, eles são gratuitos para usuários Volvo. Ele tem um Volvo, ele falou ali. Então tá. Então, para quem não é usuário Volvo, hoje a Volvo está cobrando o dobro do que a gente carrega, porque ela fez toda uma infraestrutura e viu os BYDs usando essa infraestrutura. E disse assim, opa, eu não fiz para vocês, eu fiz para os meus clientes. Então, pode até usar, mas você vai pagar caro. Então, esse tipo de acomodação está acontecendo no mercado. Resultado final da enquete, já aqui no encerramento do Conversas Cruzadas. Qual a sua opinião aí sobre o carro elétrico? Já é realidade? Vale investir? 53%. É uma fria, não compensa agora? 47%. Claro que a pergunta foi resumida, assim, né? Como a gente viu aqui ao longo de uma hora, dá para ter muitas variáveis. Mas eu busquei um pouco do... Busquei 3%. Vale investir. Um pouco. Gente, um minuto final para cada um aqui. Pedro, obrigado aí pela presença mais uma vez. Sucesso aí no seu empreendimento. Valeu. Que isso. Eu acho que foi a minha empresa que fez esse perrengue com o César lá. Não foi? Acho que não. Porque eu tenho um caso parecido. Porque, assim, a grande dificuldade você tem um usuário novo, né? A minha mãe, a Dona Maria, manda um beijo para ela, tem 72 anos. Se ela for comprar um carro novo, vão dar um carro elétrico para ela tem que pegar um cabo de 20 quilos para colocar. Então, olha o tamanho dessa demanda, o tamanho desse desafio. Então, você tem que ter com celular. O celular tem que estar funcionando, tem que ter a cobertura, pode não estar chovendo. Então, assim, é um novo usuário que até ontem ele fazia a recarga no posto de combustível e tinha um frentista lá. E a gente faz simplesmente dizendo assim, não tem mais frentista, você se vira com um aplicativo. Então, as demandas são muito grandes, além da infraestrutura. Eu acho que tem uma demanda de a gente entender como é que esse usuário vai conseguir fazer tudo isso. Então, cabe a todos nós aqui aculturar, né, as Donas Marias por aí, de que vão, né, poder fazer isso e transformar essa jornada da maneira mais fácil possível. Né? Mas é um desafio. Obrigado pela oportunidade. Valeu, eu que agradeço, Pedro. César Urgnani, obrigado também pela presença aqui no Conversas Cruzadas. Pouca gente consegue falar Urgnani da maneira perfeita como você fala. Bom, eu que agradeço, Pedro, você é um querido aí, obrigado pela conversa, pelo bate-papo, espero que a gente tenha conseguido aí elucidar bastante coisa aí para a audiência, né, que a gente sabe que é muito grande e qualificada. Ou seja, assim, carro elétrico vale, mas depende. Depende. Acho que há um consenso nisso. Não existe uma única solução. Aquilo que ele falou, né? O mundo não será elétrico, será eclético, né? E o elétrico está dentro desse pacote. Muito bem. Gente, esse foi o Conversas Cruzadas desta quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Amanhã a gente volta lá para o nosso estúdio principal a partir das 5h30 da tarde. Tchau, tchau.